Graças a Deus, querido adolescente, vamos aqui para o 5º capítulo do livro, onde nós vamos aprender sobre o poder do positivo. Saiba que uma mente positiva produz uma vida positiva, assim como uma mente negativa irá produzir uma vida negativa. Pessoas que são positivas, geralmente ela é cheia de fé e esperança. Já uma pessoa que é negativa, ela tem muita dúvida e medo. Será que você tem medo de ter esperança? Você tem medo de imaginar quantas coisas boas podem acontecer na sua vida porque você não quer enfrentar desapontamento de ver sua esperança ser frustrada? Isso acontece com muitas pessoas. Elas já foram tão desapontadas tantas vezes na sua vida que elas não querem se abrir para outra ferida. Então elas levam uma vida de posição de defesa o tempo todo. A pessoa ela só quer se proteger. Existe uma filosofia que diz: se você não espera por algo bom, não ficará desapontado se isso não acontecer. Como é vazio, né? Como é negativo essa frase. A pessoa prefere não ter esperança para não se desapontar, porque se não acontecer algo bom, para ela tanto faz, tá tudo certo. Então a pessoa ela nem gera pensamentos positivos porque ela não quer ser desapontada. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Em Mateus 8, versículo 13, Jesus diz que assim como nós pensamos e cremos, assim será feito. Seja feito conforme a vossa fé. Jesus ele não está dizendo que tudo o que nós quisermos será feito. Até porque ele não é o mago da lâmpada mágica. Que nós vamos lá e solicitamos e pedimos tudo aquilo que nós desejamos e conforme nós desejamos. Deus ele tem um plano perfeito para a nossa vida. E esse plano não é para a gente ser uma pessoa deprimida e desencorajada. Jesus ele diz o seguinte em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aí você às vezes fica aí pensando, eu não tenho a mínima ideia do que Deus tem para minha vida. Tudo bem. Às vezes você não sabe, né? Os planos de Deus para você. Então você precisa ter intimidade para se chegar a Deus. E ser bem objetivo. E ser claro, abrir o seu coração e falar: Deus, eu não sei qual plano que o Senhor tem para minha vida. Mas eu sei que o Senhor me ama. E eu quero que os planos que o Senhor tem para mim seja bom. Que o Senhor possa fazer comigo a sua vontade. Por favor, Deus, me leve a ter uma vida em abundância, pois eu sei que o Senhor quer que eu tenha. Porque ele diz isso em João capítulo 10, versículo 10, como eu já citei. Jesus ele veio para nos oferecer essa vida. E uma vez que nós aceitamos Jesus, nós o temos dentro de nós. Existe uma história de um violento, né, no mundo do boxe, de um rapaz que, não sei se o nome dele é certo aqui na pronúncia, né, o nome dele é Gene Turner, e ele foi um grande boxeador, né, peso pesado, e ele tinha um soco mortal nas duas mãos. Só que com muitos, né, passar do tempo, com várias lutas, ele foi acabando se danificando, né, os seus punhos. E ele quebrou tanto os ossos na mão dele nas lutas que a sua carreira parecia ter terminado, parecia ter chegado ao fim. E muitos lutadores, talvez chegassem na situação que ele chegou, acabaria desistindo. Ele não. Ele, na verdade, ele não desistiu. O que ele fez foi permanecer positivo. Ele se reprogramou. Ele foi atrás de outras táticas. Ele mudou seu estilo de boxeador, golpeador, para alguém com uma tática tecnicamente precisa e específica. Ele se especializou em golpes bem metódicos e planejados, ao invés de socos arrasadores. Porque antes ele dava só um soco, acabou, a pessoa caía e ganhava. E o novo estilo dele ajudou ele bastante. E finalmente ele ganhou o título mundial numa luta, o qual ele lutou contra um outro rapaz, né, que chamava Triturador, que era o cara mais temido do peso pesado da época dele. Se ele tivesse, né, uma mente negativa,
Ele não tinha alcançado o sonho da vida dele, o objetivo. Mas não, diante daquilo que a vida estava lhe proporcionando, ele foi atrás de outros meios, de outras expectativas. Claro que não foi fácil. Claro que ele teve que suportar dor, ele teve que se vencer todos os dias. Mas ele não desistiu. E por fim ele alcançou o seu objetivo. Você não pode se sentir uma pessoa condenada, uma pessoa considerada, fui feita para o fracasso, de forma alguma. Você não pode ser uma pessoa negativa. Não há nada pior do que você se sentir negativo. E você precisa, na verdade, reconhecer o problema que existe em você, na sua vida, as suas dificuldades e confiar em Deus. Entregar tudo nas mãos de Deus, para que Ele venha restaurar a sua vida e mostrar a saída daquilo que você está vivendo, da sua dificuldade, daquilo que você precisa melhorar, de onde Ele precisa trabalhar na sua mente para você ser uma pessoa positiva. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A velha criatura, já passou. Eis que o novo e o fresco chegou. Glória a Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu creio que você que está assistindo esse vídeo aqui é uma nova criatura. Se você ainda não se sente como uma nova criatura, entrega a sua vida para Jesus hoje mesmo. Fala: Senhor, me faça uma nova criatura. Eu te aceito na minha vida. Vem, faz morada no meu coração. Transforma o meu ser. Transforma a minha maneira de viver. Transforma, Senhor, a minha realidade de vida. Porque nós servimos um Deus de milagre. Mesmo que você tenha sido uma pessoa negativa a vida toda, você não precisa permanecer negativo. Se você crê em Cristo, você é uma nova pessoa e uma nova criação. Você precisa deixar que as coisas que lhe aconteceram no passado fiquem para trás. Você não precisa permitir que as coisas que aconteceram no seu passado te deixem uma pessoa deprimida e triste. Uma pessoa sem esperança, sem expectativa de vida. Você pode ter um tipo de vida totalmente novo, se você permitir que Jesus te transforme, que essa nova criatura venha a existir. Você pode ter uma mente renovada pelo poder e pela sabedoria da palavra de Deus. Assim, se anime, porque boas coisas estão prestes para acontecer na sua vida. Não desista, tenha esperança, ouse, seja uma pessoa com uma mente positiva, em nome de Jesus. Deus, Ele tem começado uma boa obra na sua vida. E Ele vai ser capaz de completar em Cristo Jesus, assim como diz a palavra lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém? Você precisa crer, você precisa ter fé. Amém? O Espírito Santo, Ele está vivendo dentro de você. E Ele é a chave para completar essa boa obra de Deus em sua vida. Se você deseja ouvir e estar espiritualmente consciente, o Espírito Santo vai alertar você. Todas as vezes que vier um pensamento negativo, que vier tristeza, que vier depressão, se você estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te alertar e você vai despertar para não permitir que esse sentimento volte para você, ou que você tenha novamente pensamentos apenas negativos. Amém? Não pense que você pode lidar, ou que você está lidando com isso tudo sozinho. Não. Deus, Ele quer transformar você. Ele quer encher você a um ponto dele comandar a sua vida, dele direcionar você. Mas você não é um fantoche. Você é um filho de Deus, do qual Ele tanto amou, que enviou seu filho para morrer no seu lugar, levar todos os seus pecados ali na cruz. E não somente isso, quando Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em você e estará em você para todo o sempre. Quando você deixar que Deus transforme a sua vida, o seu eu negativo, ele vai se transformar numa versão mais positiva.
você notará que o negativismo é em outras pessoas. E você vai começar a não gostar disso. Porque você se tornou uma pessoa positiva, você vai observar aonde as pessoas são negativas. E isso vai transformar a sua mente. Não negue a realidade que você está vivendo. Às vezes, nós dizemos que eu creio que Deus, você tá lá gripado, tá doente, aí você fala assim, eu não tô sentindo nada. E não é verdade. Você tá gripado. Mas a maneira que você vê a situação muda todas as coisas. Às vezes, você vai falar, em vez de você falar, não vou melhorar nunca. Isso todo nunca passa. Esse resfriado nunca passa. Fale, Deus, Ele vai me fazer sarar. Eu vou ficar bem. Tudo isso vai passar. Tenha pensamentos positivos. Tenha a mente aberta para viver aquilo que Deus tem para você. O livro relata a história de uma jovem que ela e o namorado vieram a terminar após 5 anos de relacionamento. Eles tinham muita expectativa de casamento e isso não aconteceu. Com o fim do relacionamento, essa moça, ela orou, para que, se fosse da vontade dele, que pudesse acontecer no futuro, o retorno, ou o casamento. E ela veio, conversar com a Escritura, e a Escritura usou esse termo para ela ter uma mente aberta, para aquilo que viesse a acontecer. E essa moça interrogou ela, se aquilo não era ser uma pessoa negativa. E ela afirmou que o negativismo seria pensar o seguinte, porque o namoro acabou, ela ia pensar, meu namoro terminou e a minha vida também. Ninguém mais desejará namorar comigo. Eu não sou alguém amável, sou um fracasso no amor. Eu me pergunto se terminarei sendo uma pobre velhinha morando com uns 30 gatos. Isso é ter uma mente negativista. E ter a mente aberta e positiva, por outro lado, produz uma atitude. Essa atitude, na verdade, a pessoa, ela está triste porque o namoro acabou, mas ela confia em Deus. Ela confia que Deus vai ajudar ela a viver aquela situação. Ela espera que o namorado, um dia, eles possam se encontrar, mas ela vai orar por isso. E ela vai acreditar que o relacionamento possa ser restaurado. Porém, além de tudo isso, se não acontecer, o que essa pessoa que tem a mente positiva e que depende de Deus e que entrega tudo nas mãos de Deus, ela quer que a vontade que é de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se concretize. E ela entrega a vida dela nas mãos de Deus. E se as coisas não acontecerem do jeito que ela espera, ela sabe que ela vai sobreviver, porque Jesus vive nela. Aquele relacionamento não comandava a vida dela toda. Ela entende que Jesus que comanda, que Jesus é o dono de todas as coisas, que tudo que vai acontecer na vida dela tem um propósito, até mesmo o fim desse relacionamento. Claro que não vai ser fácil lidar com esse momento do dia para a noite, mas uma vez que ela vai entregando todos os dias para Deus e se esvaziando de si e pedindo para Deus ajudar, vai chegar um momento que ela vai se fortalecer no Senhor e vai se tornar mais fácil lidar com a situação. Nós devemos ser pessoas que sejam cheias de esperança. Nós temos que esperar que Deus, Ele sempre vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem, assim como diz em Romanos 8:28. Aí você às vezes interroga, Aguinaldo, será mesmo que tudo coopera para o meu bem? Eu tenho esse versículo como uma força, Porque eu já passei por muitos momentos difíceis na minha adolescência, na minha juventude, e esse versículo nunca saiu da minha mente. Eu sempre acreditei que, independente do que acontecia comigo, Deus podia fazer algo com aquilo que estava acontecendo para o meu bem. As situações difíceis nos levam à sabedoria. As situações difíceis nos levam a saber como não fazer. Nos leva a confiar, nos leva a depender e a entregar tudo nas mãos de Deus.
Se você pensa assim, minha vida não tem, né, futuro, não tem resultado, tudo muito difícil para mim. Quero te lembrar uma história da Bíblia, que fala, né, no Antigo Testamento sobre a história de Abraão, da qual Deus chamou para ser pai de uma grande nação. Será que você lembra a história dele? Quando, né, Abraão recebeu essa palavra, que ele seria um pai de uma grande nação, ele não tinha filhos, não. Ele tinha quase 100 anos e naquela época a esposa dele tinha, na verdade, ela passava da idade de ter filhos, né? Se eu não me engano, fala que eu acho que ela tinha cerca de 90 anos. Então, a Bíblia relata que o ventre dela estava morto. E se a gente for olhar isso para a realidade natural, era impossível Abraão ser pai de multidão. Mas ele não olhou para a sua realidade. Ele não, naquela época, né, não havia como hoje, né, um bebê de proveta que ele poderia lá gerar, né? E na verdade, se fosse olhar humanamente, ele não tinha esperança. Mas ele creu na promessa de Deus. Ele creu na palavra de Deus para a vida dele. E Abraão não duvidou. Ele não desconfiou da promessa de Deus. Ele simplesmente permaneceu crendo. Ele deixou a situação nas mãos de Deus, percebendo que humanamente ele não tinha razão para qualquer otimismo. Assim ele entregou tudo ao reino dos milagres de Deus. Qual é a lição para nós sobre essa história de Abraão? Quando as coisas parecem possíveis, não podemos descartar a ideia de que algumas vezes Deus ele vai entrar em cena e vai fazer algo maravilhoso. Você não precisa esperar milagre o tempo inteiro, mas é correto que você espere para que Deus lhe diza tudo o que você deve fazer no seu viver. Milagres acontecem para pessoas que acreditam de verdade. Isaías 30, versículo 18, diz: por isso o Senhor espera para ser gracioso convosco. Ele se levanta para lhe mostrar a sua compaixão. Deus ele quer mostrar sua bondade, mas alguém com uma atitude, né, carrancuda, pessoa negativa e desanimada, não vai experimentar essa bênção. Você precisa ser uma pessoa que tem uma mente aberta e positiva para experimentar os milagres de Deus, não permitindo que o passado comande o seu futuro e venha atrapalhar você de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa que crê no impossível, seja uma pessoa que crê nesse Deus de milagres, seja uma pessoa que, independente da sua realidade de vida hoje ou ontem, acredite que tudo pode mudar. Se esforce, busque viver cada tempo o seu tempo. Estude, se dedique, se permita a ser um adolescente obediente, submisso. Que a paz do Senhor seja com você hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus.